Amém. Irmãos, o título da palavra que Deus me deu, na verdade, Deus já me deu essa palavra há mais de meses. Deus vem falando comigo. Deus é fiel em suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Por quê? É importante que a gente preste atenção no que Deus fala, no que Ele promete, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Ele não se arrepende do que Ele promete. Se Deus prometeu, Deus cumpre. E isso está em Números, tá? Números, não precisa abrir. Em Números capítulo 23, 19, fala que Deus não é homem para que minta. Quer dizer que nós, homens, nós, criação, nós ainda mentimos, nós falhamos. A mentira que fala aqui não é a mentira do pecado, é a mentira de falhar, não fazer, não cumprir. Então, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Ele não tem a nossa natureza para que se volte atrás e não cumpra. Porque nós falhamos. É ou não é verdade? A gente falha. Mas enfim, talvez principalmente eu, como diz o apóstolo Paulo, eu sou um deles. Talvez você hoje aqui seja talvez um dos improváveis. Aquele que provavelmente não estaria aqui na casa do Senhor hoje. Talvez aquele que não aceitaria o chamado do Senhor. Então, provavelmente, talvez você, ou a maioria, nós somos os improváveis, aqueles que não estariam aqui hoje. Mas, existiu uma promessa de você estar aqui, e hoje você está, mesmo que seja a sua primeira vez hoje aqui no culto. Mesmo que seja a sua primeira vez que você esteja hoje aqui na casa do Senhor, você está debaixo de uma promessa. Existe uma promessa na sua vida. E mesmo você que já tem anos, como eu tenho 28 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu creio nas promessas de Deus e eu sei que Ele tem muito mais para fazer na minha vida. Todas as promessas que Ele fez, eu sei que Ele vai cumprir. E eu quero trazer à nossa memória um pouco a promessa cumprida de Deus, mas que Ele fez ao povo de Israel no Egito. Nós entendemos, já conhecemos essa passagem muito bem, creio que sim, né? Que o povo escravizado por Faraó, pelo rei do Egito, viveu aproximadamente 400 anos ali sendo escravos. Mas existia uma promessa para a vida deles? Sim, existia. Deus fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, que eles tomariam posse de uma terra que manava leite e mel. Essa promessa já vinha de Abraão, Isaque e Jacó, e estenderia para a nação. Mas esse povo decidiu, provavelmente por rebeldia, provavelmente por desobediência, a permanecer escravo por praticamente 400 anos de escravidão, existindo uma promessa. Talvez, eu costumo dizer que se eu tivesse vindo para Jesus, tudo está no tempo de Deus, tá, irmão? Que eu estou falando aqui, tudo está no tempo de Deus. Mas se eu tivesse vindo para Jesus, analisando a minha vida hoje, como temos muitos jovens dentro da igreja, quanto Deus poderia ter feito através da minha vida? Porque existia um chamado, existia uma promessa de Deus. Eu tenho a promessa desde os 5 anos, ou desde quando nasci, mas desde os 5 anos, onde eu praticamente estava morto. E Deus me trouxe a vida. Por quê? Porque eu sou merecedor dessa vida? Porque eu tenho méritos nessa vida? Não. Porque existia uma promessa na minha vida. Quantos de nós já passamos por tantas dificuldades? Quantos de nós já fomos até escravo do pecado? Como esse povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito. Mas existia uma promessa. E você está aqui por essa promessa, meu irmão. Você está aqui porque Ele cumpriu a promessa dEle. E você estaria na casa dEle, ouvindo essa palavra no dia de hoje, ouvindo quantas palavras já ouvimos, que são profecias para a nossa vida. E esse povo que estava escravizado no Egito, viveu quase 400 anos, que vida eles tinham? Qual é a vida de um escravo? Eles eram obrigados a obedecer. Eles não tinham uma obediência por amor, como Deus pede. Eles eram obrigados a obedecer, debaixo de açoites, provavelmente passando fome, necessidade. A palavra de Deus fala que eles comiam, eles mesmos relataram, que eles comiam batata com cebola. Para quem está com fome, eu creio que é um banquete. Não vamos, né, entrar nessa área de... Para quem come um ovo frito no dia, é um banquete. Tem aquilo para comer porque Deus deu.
Mas eles comiam batata com cebola, que não é um alimento, hoje, naturalmente falando, muito agradável, pelo menos para mim. Mas eles comiam batata com cebola. Talvez suas roupas eram totalmente desgastadas, roupa de escravo, de escravidão. Seus calçados, suas casas não eram casas boas. Talvez não tivesse nem todo o utensílio dentro do lar. Então, uma vida escravizada. Mas Deus, pela sua fidelidade e pelo seu amor, aí gera-se uma pergunta com resposta. Por que Deus permitiu que eles ficassem 400 anos nessa vida de escravidão? Porque eles passaram por esse tempo de escravidão. Irmãos, pela rebeldia, pela desobediência. Deus, Ele tem promessas para a minha vida e para a tua? Com certeza, muitas. Talvez você tenha promessas de missões para a tua vida. Vou dar só esse exemplo, esse primeiro exemplo de missões. Mas o que você tem feito por esse chamado, por essa promessa de Deus na tua vida? O que você tem feito para desenvolver esse chamado na tua vida? O que você tem feito para que Deus olhe para você como olhou para esse povo que estava escravizado? Por que Deus atentou para eles? Por que Deus decidiu libertá-los? Agora abra a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Deus não falha. Deus não erra. Deus, quando Ele olhou para você, Ele acertou. Ele não errou. Você, vamos usar esse termo para que a gente possa entender, você é um tiro certo de Deus. Deus olhou para você, escolheu e tem capacitado e confia em você. Deus tem obras na tua vida, Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 23. E aconteceu que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e o que eles fizeram? Clamaram. Veja bem, 400 anos de escravidão, assim que o rei do Egito morre, o povo que está escravo começa a pensar o quê? Nós somos escravos, o rei morreu, é o momento de nós pensarmos o que vai acontecer daqui para frente. Eles lembraram de clamar ao Senhor. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Quando eles clamaram, Deus olhou para a situação que eles estavam por causa do clamor, da oração. Eles lembraram de Deus. Talvez até esse momento, como escravos, a vida seria pensar no que comeriam, no que vestiriam, de como fariam, e muitos deles talvez estivessem se prostrando diante dos deuses egípcios. Já estavam contaminados, já estavam totalmente desviados do caminho, com a mente e o coração do Senhor. Então, aqui, quando o rei morre, eles falam, olha, por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. No 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Será que Deus não conhecia o povo de Israel, aquele povo ali? Será que Deus não via a situação que eles estavam? Claro que via. Deus é onisciente, onipresente, Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Mas aqui nesse momento ele fala assim que Deus o conheceu-os. Conheceu-os, Deus teve conhecimento. Por quê? Porque eles clamaram, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não volta atrás nos seus projetos, nos seus planos, nas suas promessas. Deus não volta atrás. Mas depende da nossa dedicação. Depende da forma que nós temos Deus como Senhor, da forma que nós temos Deus como Pai, porque não adianta eu proferir que Deus é o meu Senhor, a Bíblia diz isso. Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 7, versículo 22, se eu não me falha a memória. Por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu não vou nem dar sequência nesse versículo, mas por que vocês me chamam de Senhor? É uma pergunta. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Não cumprem com as ordenanças. Era assim que esse povo vivia. Provavelmente eles sabiam que existia Deus, mas eles não cumpriam com as ordenanças do Senhor. Eles não lembravam mais de Deus. Durante esse tempo todo eles esqueceram de Deus. E Deus fala, agora vocês estão sendo conhecidos. Eu estou sendo conhecido por vocês. E Deus se apresenta a esse povo.
E ouviu, no versículo 24, né? E ouviu Deus o gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma promessa. Deus tinha feito uma promessa lá anteriormente para Abraão, Isaque e Jacó, mas essa promessa se estenderia ao povo de Israel. Deus talvez tenha feito uma promessa para o seu pai, para a sua avó. A tua presença, o teu chamado hoje de você estar aqui nessa igreja, é porque provavelmente alguém da tua descendência, ou alguém que te conhece, alguém orou por você, alguém intercedeu por você. A minha mãe provavelmente deve ter orado muito pela minha vida. Ela morreu nova, minha mãe morreu muito nova. Minha mãe faleceu com 39 anos, então muito nova, mas nesse período eu creio que ela tenha orado muito, porque ela era uma mulher de Deus. Até o momento que eu tinha conhecimento da minha mãe, ela era uma mulher de Deus. Talvez eu esteja aqui hoje debaixo dessa promessa, debaixo dessa oração. E um dia Deus levantou um homem em uma feira aqui em Ubatuba para se encontrar comigo e me convidar para vir à igreja. Vamos até a igreja. Eu creio que naquele dia Deus estava falando: filho, eu tenho uma promessa na tua vida. Venha. Venha porque eu vou cumprir. Mas precisou o quê? Precisou dar um passo. Eu precisei vir até Deus. Eu precisei me achegar até Deus. Eu precisei ir naquela noite, naquele culto que Ele me convidou. E ali houve uma mudança total na minha vida. Como diz, Ele me escolheu. Ele me separou. Ele me deu uma família. Esse dia eu estava comentando com um irmão meu que uma das coisas que Satanás falava mais ao meu coração, quando eu era um andante de rua, ele falava assim para mim: você não é nada, você não tem nada, olha para a tua roupa. Talvez esse povo do Egito, talvez ele falasse a mesma coisa. Olha, você não tem um chinelo para você pôr no pé. E eu via aqueles carros passando com famílias, criança, casal, e eu falava assim, dentro de mim, comigo mesmo, eu falava assim: um dia eu vou ter isso tudo. O diabo falava: você não vai ter nada, você não é nada. Aí ele fazia eu olhar para mim, e eu concordava com ele, eu falava: realmente eu não vou ter nada, porque como que eu vou ter alguma coisa se nenhum trabalho eu tenho? Eu não tenho uma casa, eu não tenho nada. Então eu sou um nada. E assim, um dia Deus me trouxe para Ubatuba, como eu falei, e esse rapaz se encontrou comigo na feira, me levou para a igreja, me convidou, eu fui, e que Jesus mudou a minha vida. A promessa dele começou a se cumprir, porque eu dei um passo, porque eu aceitei, porque eu quis. Porque Deus não vai me obrigar, jamais Ele me obrigaria a servi-lo, jamais Ele me obrigaria a estar buscando a presença dEle por obrigação, como esse povo era obrigado a servir Faraó. Era por obrigação, não era por amor. Deus nos chama para servir por amor. As promessas de Deus, elas vão nos alcançar pela obediência e pelo amor que temos pela sua palavra, pela presença de Deus. É assim que as promessas vão nos alcançar. E hoje eu tenho uma família. Deus não só me deu uma família, Ele me deu alegria, Ele me deu paz e a sua presença todos os dias. E eu posso confiar nele. Eu tenho alguém que eu confio plenamente. Eu deposito toda a minha vida na mão, toda a minha família na mão dele. Por quê? Porque foi tudo ele que me deu. Tudo dentro da promessa, tudo dentro daquilo que ele me prometeu. Ele cumpriu. Amém? Mas esse povo escravizado, nós temos que analisar todo o contexto da história deles, porque se nós estivéssemos no lugar deles, estivéssemos lá, no Egito, como já tivemos aqui no Egito, do mundo aqui agora atual, mas estivéssemos lá, literalmente lá naquela época, será que nós não seríamos iguais a eles, ou talvez até piores? Porque, na verdade, quando a gente, mesmo debaixo de uma promessa, mesmo dentro da igreja, congregando, adorando a Deus, quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós rejeitamos? Por quê? Porque nós somos filho, ali como diz assim, Deus não é homem para que minta, porque nós falhamos, e nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás. Nós voltamos atrás, nós se arrependemos de muitas coisas. Quantas promessas nós fizemos e já quebramos? Eu já fiz muitas e já quebrei. Creio que você também. Por exemplo, quando casamos, nós não fazemos promessa a Deus? Para os casados aqui? Eu fiz uma promessa a Deus: honrar, respeitar, amar, cuidar, zelar, e é o que eu tenho
lutado para fazer isso diante de Deus. Não somente por ela, pela minha esposa, mas principalmente por Deus, porque eu prometi para Ele. Eu falei para Ele que eu faria isso. Eu tenho que ser, por tudo que Ele já fez para mim, pelo menos nisso eu tenho que ser honesto com Ele, eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que cumprir. E tantas outras coisas que nós prometemos, por exemplo, uma academia. Quem já prometeu aqui fazer academia e vai e passa o tempo e não fez? Eu estou aí, eu estou dentro dessa. Já falei, minha filha lá de Borba fala, pai, faz uma academia, vai fazer. Vou fazer, filha, vou lutar, vou tentar. Estou tentando até hoje. Eu não fui ainda. Promete, pai, que você vai? Tá bom, filha, eu prometo, eu vou. Estou tentando. Estou tentando até hoje fazer essa academia. Não fui ainda, mas vou, em nome de Jesus, dentro do tempo, eu estou buscando, sei que eu preciso fazer, amém? Uma academia, um regime, vou fazer um regime de alimentação para a minha saúde. O que eu vou ter que deixar de comer? Eu não vou poder comer mais lanche, não vou comer mais pizza, não vou comer mais nada dessas guloseimas, que são uma delícia, para falar a verdade, né? Aí você faz um dia, 2 dias, aí quando vê alguém comendo, fala, também já faz 2 dias, um só não vai fazer diferença. Já quebrou, prometeu e não cumpriu. E não prometeu para Deus, prometeu para você mesmo. E às vezes prometemos para Deus e falhamos. Deus, eu estou no trânsito, eu vou ter mais paciência. Não, em nome de Jesus, eu vou acordar hoje, Deus, me dá paciência. Hoje eu quero ser melhor do que ontem, eu não vou mais falhar no trânsito, não vou mais nem pensar mal dos outros. Acaba de sair de casa na primeira esquina, já veio o pensamento, um ciclista que atravessa na frente, te xinga às vezes. Aí vem o pensamento, poxa vida, mas está errado, eu estou certo. Já murmurou, já falhou. Então por isso que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás. Porque a gente falha em muitas situações. E através das promessas que fazemos a Deus e da nossa obediência a Ele, é que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Porque Deus fala dos frutos do Espírito. É algo que nós temos que entregar para Deus. E é fácil, né? Perseverança, temperança. É fácil. Não é fácil, meu irmão. Nós temos que admitir isso diante de Deus, porque nós não podemos mentir para Deus. Mas não é impossível. Tudo é possível para Deus. Se nós entregarmos, nós confiarmos em Deus, entregarmos nossas vidas e confiarmos em suas promessas, eu creio que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, todos os dias Ele vai estar intercedendo com gemidos inexprimíveis para que você cumpra o que prometeu. E a Bíblia fala, não faça um voto de tolo. É melhor você não fazer o voto a Deus do que fazer e não cumprir, porque é voto de tolo. Então nós temos que pensar muito o que prometemos para Deus. Quando prometemos, se eu prometer para o irmão, e olha, muitas vezes nós somos mais fiéis, e Deus sabe do que nós estamos falando, mais fiéis à família, mais fiéis aos amigos do que a Deus. Aí um amigo fala assim para mim ou para você, olha, 4 horas eu passo na tua casa para a gente tomar um café. Amém? Já aconteceu com você? Acontece, não acontece? 4 horas eu vou na tua casa e a gente toma um café junto. Amém. Esse dia eu marquei com o André, antes dele viajar. Vou dar o testemunho do meu. 5 horas eu estou na tua casa para a gente tomar um café, filho. Amém, pai, vem aqui que a gente vai tomar um café. Eu cheguei na casa dele quase 6, eles já tinham tomado café já. Eu achou que não ia mais. E às vezes a gente espera, você marca com alguém, você prepara o café, você prepara a mesa, você arruma tudo bonitinho, o que é correto, tá? Fazer bem feito. Mas às vezes a pessoa não vem. Olha, aconteceu tal coisa, eu não vou poder ir, me desculpa. Falhou. Mas é um ser humano, é alguém que, como a Bíblia diz, que falha, que erra. E às vezes a gente age da mesma forma que age naturalmente, que é agir com Deus. Faz uma promessa para Deus e fala, mas Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça, principalmente. Deus é justiça principalmente. Então, quando fizer um voto a Deus, não tarde em cumprir. Quando fizer uma promessa a Deus, não tarde em cumprir. Porque Deus, Ele espera que a gente fale e honre, assim como Ele é. Deus falou, acabou, está decretado. Se Deus falar hoje, Deus falar, Ubatuba é do Senhor Jesus, que já falou. Então Ubatuba é do Senhor Jesus. Mas espera aí, mas temos quantos por cento de evangélicos? Vamos fazer isso rapidamente. Quantos por cento? X%, é pouco. Por que é pouco se é promessa de Deus? Porque nós estamos aqui, que nem aquele povo que caminhou no deserto.
Deus libertou, Deus tirou, começaram a murmurar por carne, murmurar por água, murmurar por tudo que tinha, tudo que eles precisavam, havia murmuração. E o que aconteceu? Eles entraram, todos entraram na terra prometida? Todos participaram, alcançaram a promessa? Não. Só Josué e Caleb, pela sua fidelidade, pela honestidade, a forma que eles viviam com Deus, eles entraram na terra prometida. E hoje não é diferente, meu irmão. Deus enviou a Jesus Cristo como Redentor, como Salvador. Nós temos uma promessa de Deus. E hoje nós estamos aqui para concluirmos mais uma vez, mostrar a Deus, apresentar a Deus que nós temos uma aliança com Ele. E o que essa aliança nos apresenta? Vida eterna, a terra prometida, assim como aquele povo do deserto. Deus me tirou do Egito, tirou você lá do Egito, tirou da escravidão do pecado, e te fez uma promessa através de Jesus. Jesus veio, morreu, pagou os nossos pecados, nos comprou, e hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor, a caminho da terra prometida, debaixo da promessa. Nós temos que crer nisso, mas para que a gente possa alcançar, para que a gente não venha a caminhar e andar como aquele povo que andou no deserto, em círculo, 40 anos, Deus ainda foi bom, 40 anos não faltou alimento, a roupa não se desgastou, o calçado não se desgastou, de dia havia uma nuvem que protegia do sol, à noite uma coluna de fogo que aquecia. Deus foi bom o tempo todo, mas existia um objetivo, a promessa da terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Se pararmos para pensar o que Deus já fez e o que Deus continua fazendo em nossas vidas, as promessas que Deus tem para nós, nós teríamos que ser os mais fiéis possível. O mundo teria que conhecer a igreja de Cristo como a igreja da fidelidade, a igreja dos fiéis, porque a promessa de Deus, o que Deus te promete, dinheiro não pode comprar, o mundo não pode te dar, a paz que Jesus te dá, o mundo não pode dar. Então tudo que você tem vem de Deus. Mas o mundo tem conhecido isso, o mundo já percebeu em mim, já viu em mim que existe uma promessa e eu estou debaixo dessa promessa de bênção. O mundo precisa conhecer a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é imbatível. O evangelho de Jesus, como o pastor André e o evangelista Carrel fala, o evangelho de Jesus ninguém pode parar, meu irmão. Nós precisamos ter ousadia debaixo dessa promessa. Nós precisamos ter ousadia porque Jesus, Ele te comprou, Ele te tirou, Ele te salvou, Ele te trouxe para o reino dEle. Isso tudo tem uma promessa, houve uma promessa. Os profetas profetizaram. Quantos profetas profetizaram? Miqueias, Isaías, Jeremias, o João Batista no Novo Testamento. Eles vieram testemunhando e apresentando a Jesus como Salvador. Este é aquele que foi feito promessa lá atrás, desde Gênesis. Jesus foi anunciado como Messias, como Salvador. Ele vai pisar na cabeça da serpente. Deus lá desde Gênesis vem anunciando, olha, essa é a promessa, essa é a promessa. Os profetas estão apresentando para nós, ao povo, olha, essa é a promessa, vem vindo um Salvador, vem vindo alguém que vai tirar o pecado do mundo. Não vai tirar o pecado de uma nação. Vem vindo um que vai tirar o pecado do mundo. Uma vez eu vi um pastor pregando que ele falou assim, olha, Jesus, a bondade de Deus é incompreensível. Porque Jesus pagou o preço na cruz e nos comprou, a Bíblia diz. Mas Ele comprou um povo falido, um povo desprezado, um povo massacrado pelo diabo. E Jesus olhou em mim, olhou em você, com tudo isso que nós passávamos, com tudo isso que vivíamos, com tudo aquilo que eu era antes de conhecer Jesus. Ele olhou e falou, eu compro porque eu vejo futuro, eu sei que eu tenho uma promessa na vida dele. Existe uma promessa e eu amo essa vida e eu vou trazê-la. Talvez o diabo quantas vezes falou ao meu, ao teu coração, você não é importante, você não tem importância, ninguém liga para você, talvez só a sua família goste de você. Meu irmão, ninguém te ama mais do que Jesus, ninguém te valoriza mais do que Jesus, ninguém vai fazer nada maior do que Jesus possa fazer na tua vida, porque você está debaixo de uma promessa. Jesus te comprou, como nós acabamos de cantar, e hoje você é livre, você não é mais escravo, você não vive debaixo de uma escravidão, você tem a liberdade, e muitas vezes falhamos.
Quantas vezes somos confrontados por pessoas que falam: olha, você é um fanático, você está na igreja, você é doido, você é louco, você está fazendo o quê dentro de uma igreja evangélica? Olha quanta coisa boa que não tem para viver. E muitas vezes nos calamos, muitas vezes nós não concordamos, não falamos verbalmente, mas nunca nos calamos. E tem uma frase que fala: quem cala, consente, aceita. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Timidez não é aquela que quando você sobe aqui e dá aquele tremorzinho de pegar o microfone. Eu tenho ainda até hoje, graças a Deus, não quero perder isso. Não é essa timidez. É os tímidos, aqueles que se escondem. Aqueles que quando Jesus permite que esteja diante de uma situação, se cala. Quando alguém falar para mim ou para você: você é fanático, você é doido, você está naquela igreja, você está perdendo seu tempo. Eu sirvo a Jesus Cristo e a promessa que Ele me fez é muito maior do que qualquer outro pode fazer. A promessa que Ele me fez, ninguém pode me dar. O que Ele já me deu, ninguém poderia dar. Então eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus espera de mim e de você. Que você se apresente como vitorioso, como livre, não como escravo. Não mais aceitando as coisas deste mundo. Os desafios desse mundo, quando Deus permite, é para a vitória. Os desafios é para a vitória. Se hoje tem passado por doença, por dificuldade financeira, é para a vitória, meu irmão. Você faz parte de um reino vitorioso. Não tem como você fazer parte de um reino e você decretar a sua falência, decretar a sua morte. Como isso? O crente, quando morre, o servo de Deus, quando morre, ele tem um destino eterno. É bênção, é vitória ainda. Mesmo na morte é vitorioso. Não existe derrota na morte. A morte não pode ser um caos. Ela tem que ser alegria. A Bíblia fala que Deus se alegra na morte dos seus santos. A alegria. E é difícil, né? É difícil a gente falar assim: eu estou feliz porque eu vou morrer. Eu estou feliz porque eu vou com Cristo, se Ele me levar. Essa é a minha alegria. Com certeza nós não vamos ter alegria de falar: eu vou morrer e estou feliz. Não, eu estou feliz, mesmo que Ele me leve ou não me leve. Eu estou feliz com Ele porque eu tenho Cristo. E eu sei para onde eu vou. Amém? Existe uma promessa. Abra tua Bíblia comigo agora em João. Perdão, irmãos, aí mesmo, desculpa, aí mesmo. Vamos ler o capítulo 6 rapidamente, mais uma passagem aqui em Êxodo capítulo 6. Aí mesmo, um pouquinho mais para frente, Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, vamos ler do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Só que a gente vai dar continuidade só rapidamente. Veja que Deus fala: eu sou o Senhor. Ele fala aqui agora com Moisés: Moisés, eu me apresento para você como o Senhor, Yahvé. Meu nome é o Senhor, eu sou Yahvé. Mas eu não me apresentei, eles não me conheceram assim. Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como o Todo-Poderoso. Mas agora para vocês, para esse povo que está escravizado, eu me apresento como o Senhor. Meu nome é o Senhor. E não lhe fui, aqui fala assim no final do versículo 3, e não lhe fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do meu concerto, me lembrei da minha promessa. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Olha bem, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. A partir de agora, vocês vão me conhecer como Yahvé, o Senhor. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus,
que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios, e eu vos levantarei da terra acerca da qual, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão que eu daria a Abraão, Isaque e a Jacó, vou-la darei por herança. Veja que Deus cumpriu, aqui Deus fala a Moisés, eu vou cumprir com a minha palavra. Aqui, por eles terem clamado, por eles terem me ouvido, por eles terem me buscado, eles vão alcançar a promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz a eles, mas se estende ao povo de Israel. Só que a gente sabe, como já foi dito, que eles não alcançaram, nem todos alcançaram, só 2 dessa geração, só a geração futura, os filhos deles alcançaram, os netos, mas o povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe alcançou essa promessa. Eu digo para você, meu irmão, você está debaixo de uma promessa, você está numa caminhada, assim como esse povo, talvez até passando por um deserto. O deserto, quando a gente fala, é aquela luta, né? Esse povo também estava debaixo de luta, de dificuldades, mas eles tinham a mão de Deus, eles tinham a proteção de Deus, eles tinham Deus, só não creram nisso. Muitos deles não creram, muitos deles não deram atento à mão de Deus sobre a vida deles. O que Deus vinha fazendo, não reconheciam o que Deus fazia por eles. Eu costumo dizer o seguinte: o que é fome, irmão? O que é fome? Às vezes a gente sai de manhã para trabalhar, né? Não dá tempo de tomar um café. Quando chega na hora do almoço, a gente fala o quê? Estou morrendo de fome. É uma frase popular, vamos assim dizer. Estou morrendo de fome. Passo o dia sem comer, estou com muita fome. Faz um jejum. Quantos dias? Por quê? Porque vou sentir fome. Meu irmão, nós nem sabemos o que é fome, na verdade. Nós não temos noção do que é fome. Por isso nós talvez não entendemos o que é ter fome de Deus. Achamos que é uma necessidade. Fome é aquilo que você passa ao extremo, dói, dá tontura. Eu já passei por um período de fome, não sei extremamente o que é fome, mas eu sei por um período que é fome. Então, quando eu quero comer, eu preciso comer, porque o meu organismo está precisando, está pedindo. Mas eu posso passar 1 dia, 2 dias, como disse hoje a minha esposa, até 7 dias dá para passar sem comer. Dá para passar, até 7 dias, o organismo ainda consegue ter força para isso. E aí a gente fica doente, passa por um período de enfermidade, como eu passei em dezembro, fiquei 3 dias sem comer, meu irmão, não senti fome, não senti falta da comida. 3 dias sem comer nada, e eu não senti falta da comida. Eu senti o cheiro da comida e me dava ânsia, dava rejeição. E por que quando a gente vai fazer algo para Deus, nós não podemos fazer perfeito para Ele, com alegria? O jejum tem que ser feito com alegria, meu irmão. Ele não pode ser um período de fome, é um período de consagração, de bênção, Senhor, porque nós estamos buscando as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Abre comigo agora em João capítulo 14. João 14. Deus enviou a Jesus Cristo, nós estamos debaixo da promessa do Senhor, Ele cumpriu a sua parte, Ele passou pela morte de cruz, e hoje nós vivemos debaixo da graça do Senhor, pela promessa. Amém? Debaixo da promessa. E como que nós alcançamos as promessas de Deus hoje? O que nós temos que fazer para que as promessas do Senhor nos alcancem, para que a gente não precise correr atrás das promessas, mas que elas venham até nós? João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que fique convosco para sempre. Tudo o que pedires em meu nome. Meu irmão, você está debaixo da promessa de Jesus. Você hoje faz parte do reino de Deus, pela promessa do Pai, através de Jesus, você foi resgatado, você foi tirado do mundo, você vive num reino de Deus. E aqui Jesus fala: tudo o que vocês me pedirem, eu vou fazer, mas existem condições. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Quantos de nós não queremos alcançar as promessas de Deus? Eu quero, amém? Você quer alcançar as promessas de Deus? Você quer ser alcançado pelas promessas de Deus? Precisa amar a Deus, e amar a Deus é obedecer.
Aquele que ama a Deus, ele obedece. Ele não obedece por obrigação. Não é porque está escrito aqui que eu sou condicionado a obedecer porque está escrito. Não. Eu obedeço a Deus porque eu entendi o amor dele. Eu entendi o quanto ele me ama e eu o sirvo por amor. Eu obedeço por amor. No versículo 21, aí mesmo, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos é o que os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. A palavra que você tem ouvido, a palavra que tem sido ministrada na minha e na tua vida, todos os domingos, todas as quartas, todos os cultos que você possa participar. Jesus Cristo falou assim: essas palavras não são minhas, são do Pai, mas são trazidas através de Jesus, para que a gente alcance as promessas do Senhor. Não há possibilidade, meu irmão, não há possibilidade. Infelizmente, eu falo infelizmente por quê? Porque nós queremos, mas não buscamos. Nós precisamos, mas não nos esforçamos. Eu pergunto para você, quantos tem aqui a promessa de Deus? Quantos tem? Eu tenho promessa de Deus que não se cumpriram ainda. Você tem promessa de Deus que não se cumpriu? Então, meu irmão, ame a Deus acima de todas as coisas. Cumpra os seus mandamentos. A palavra de Deus, ela fala assim que Deus, Ele tem sempre o sim. Ele tem sempre o sim e o amém para tudo que pedimos. Mas Deus não vai me favorecer porque eu sou bonzinho, porque eu dou estou dando exemplos, tá, irmão? Porque eu dou uma cesta básica, porque eu visito. Não. Isso é obrigação, são obras que eu preciso fazer. Mas o apóstolo Paulo falou assim: mostra as tuas obras que eu mostro a minha com fé. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer por fé, por amor a Deus. Jesus disse: todas as vezes que vocês visitarem um órfão, um preso, alguém que esteja no hospital, vocês estão visitando a mim, ele falou. Se nós conseguirmos fazer isso, meu irmão, colocarmos Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar, Deus à frente de todas as coisas, nós alcançaremos sim as promessas de Deus. E é o tempo de buscarmos cada vez mais, meu irmão. Não que antes não era, sempre foi, mas hoje é um tempo que você precisa, e eu preciso buscar mais, porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. A Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal. Nós temos que viver o dia de hoje como se ele fosse o último dia. É isso. Você precisa viver o dia de hoje como se ele fosse o último dia seu na terra. Imagina se Deus falasse para você hoje, né? Falasse assim: olha, filho, filha, hoje é teu último dia na terra. Deus não vai fazer isso porque senão você vai entrar em desespero, né? Mas se Deus fizesse isso, hoje é teu último dia na terra. Muitos até sabem, muitos são anunciados por médicos: olha, é tanto tempo, não tem mais, mas nós sabemos que Deus é o Senhor da vida. Mas se Ele fizesse isso comigo e com você, como seria esse teu último dia? Sabe o que o mundo faz? Quando o mundo sabe falar: hoje é teu último dia, às vezes tem até filme que quer ensinar as pessoas assim: hoje é teu último dia, então eu vou beber, eu vou... O que eu não fiz? Eu vou correr com o meu carro a 200 por hora, porque eu nunca tive coragem de fazer. Eu tenho que fazer, é meu último dia. Eu vou beber bastante, vou chamar os amigos, vou fazer uma festa. E se fosse teu último dia como filho de Deus, o que você faria? Eu tenho certeza que você tiraria um dia para adorar a Deus, para pedir perdão, para se consertar, porque teu dia está próximo, teu fim está próximo. E por que não vivemos assim? Nós temos que viver como se fosse o último dia, porque ele pode ser. Deus sabe o último dia, graças a Deus, glória a Deus que Ele sabe o último dia. Mas nós temos que viver como se fosse o último dia. Se eu tenho que pedir perdão, é agora. Se eu tenho que amar alguém, é agora. Se eu tenho que ajudar alguém, é agora. Se eu tenho que orar por alguém, é agora. Não é para depois, não, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Vivemos o dia de hoje como o último dia. João capítulo 15, nós lemos aí o versículo 7 a 11. Deus fala assim: no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Para que a gente possa permanecer no amor de Deus, existem regras. Guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos.
do mesmo modo que eu tenho guardado, Jesus falou, os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Glória a Deus. Abre comigo agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Agora o Senhor, 2 Coríntios capítulo 1. O Senhor te faz uma promessa, e uma promessa de alegria. Tenho certeza que essa promessa de Deus alegra o meu coração e alegra o seu. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas as promessas há de Deus, são nele, sim. Presta atenção, tem 2 pontos aí. Porque todas as promessas de Deus, que há em Deus, são nele, o quê? O sim. Se Deus prometeu para você, ele não vai titubear, ele não tem dúvidas. É dele o sim. Se ele prometeu que você pegaria as nações, é o sim. E acabou. Deus já decretou no reino espiritual, você vai pregar as nações. Se Deus decretou que você vai ser pastor, você vai ser um missionário, você vai ser diácono, ou se Deus decretou que você vai ser uma bênção dentro da igreja, como o apóstolo dizer, limpando a igreja, zelando pela igreja, já tem o sim de Deus já. É assim. Deus não vai voltar atrás. E por ele, o amém, que assim seja, para a glória de Deus, por nós. Mas os que confiam convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus. Então, Deus tem o sim para você, meu irmão. Não existe não de Deus para você dentro das promessas que Ele já te fez. Se Deus prometeu, está prometido. Quando é que vai existir? Qual é a possibilidade de existir um não? Da parte de Deus, nenhuma. Mas da nossa, sim. Nós podemos rejeitar as promessas de Deus, se assim a gente quiser. Por que Deus prometeu para Adão? Você vai governar. Tudo está nas tuas mãos. Você vai dar nome aos animais. A terra é sua. O jardim aqui do Éden é seu. Faça assim, assim. Você tem alimento, você tem tudo aqui. E você vai governar. É teu. Aí Deus traz uma companheira. É sua companheira. Então Deus entregou na mão de Adão. E aí a gente sabe a história que eles pecaram e entregaram. Saíram da promessa. Mas Deus continuou sendo fiel porque Deus fez um conserto. Deus acredita em mim, acredita em você, meu irmão. Por mais que nossos pecados sejam como escarlate, Deus pode se tornar branco como a neve. Então Deus acredita em mim, acredita em você. Não deixe o diabo colocar em seu coração que você não é nada, que você não serve para nada. Há um tempo de Deus para a tua vida, para que se cumpra a promessa de Deus. Mas busque, se empenhe. Se você tem um chamado, eu estou dizendo assim, não sei se com quem Deus está falando, mas se existe um chamado missionário na tua vida, meu irmão. Para que lá? Qual lugar? O que Deus colocou em teu coração? Olha, Deus colocou que eu tenho que ir para um lugar que fala inglês, que eu preciso do inglês. Está estudando? Já sabe falar alguma coisa? Já entende? Deus me chamou para fora do país. Você já tirou teu passaporte? Ah, não deu tempo ainda. Coloca como primícia o teu chamado. Coloca como primícia a promessa de Deus na tua vida. Se prepare, porque Deus vai cumprir a promessa dele na minha e na tua vida. Amém? Quem está chamando o grupo de louvor? Aleluias. Deus prometeu, Ele cumpre, Ele é fiel. Deus não falha. O Evangelho de Jesus não pode ser parado. Você sabe que eu fiquei assim, na verdade eu gostaria de ter participado junto com o Jonathan e o André, quando eles foram junto com o missionário Carriel, para a Etiópia. Eu já me via lá, diante das situações, diante do que aconteceu, diante da demonstração do poder de Deus. Eu lembro que eles contaram que quando eles chegaram na divisa do Quênia com a Etiópia, eles foram barrados. Pegaram os passaportes deles, seguraram os passaportes para eles não passarem. E ficou aquele clima, não passa, não entra, porque sem os passaportes detidos. Eu já passei por isso na fronteira da África do Sul, para Moçambique. É terrível, a opressão é maligna, aquilo vem com peso para você desistir mesmo, para você falar, olha, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, me deixa aí. É isso que o diabo quer que faça, quer que você se humilhe.
Mas eu fiquei maravilhado em ver o que a resposta que o Sérgio Carriel deu naquela situação. Lógico que é com um ensinamento grande para o André e para o Jonathan. Ele falou assim: nós vamos orar e nós vamos passar. Ninguém pode barrar o evangelho de Jesus. Eles estão com o nosso passaporte, mas nós vamos passar, nós vamos orar e eles vão ter que devolver, eles vão ter que passar. Chegaram lá no outro dia, me parece, logo de manhã. Ele chegou, o André falou que costuma estender a mão assim, e falou: em nome de Jesus, entrega o nosso passaporte agora, em nome de Jesus, nós vamos passar. Ninguém pode barrar o evangelho de Jesus. Diz que o homem parece que ficou meio que assustado, meio temeroso, chegou e entregou o passaporte. E eles passaram. O poder de Deus, crer na promessa. Eu creio muito no meu coração que esse missionário, ele deve ter naquele momento falado: eu sou missionário de Jesus, ninguém vai me barrar, eu vou passar, porque Jesus, ninguém pode fechar as portas para Jesus. Satanás não tem poder para fechar as portas das promessas que Deus tem para você, meu irmão. Satanás não tem esse poder. Ele é poderoso? É, mas ele não tem poder para tocar na igreja, não tem poder para tocar nos filhos de Deus, ele não tem poder para mudar o curso da tua vida. Deus já traçou a tua vida, Deus já fez o trajeto da sua vida. Você precisa permanecer debaixo da promessa. E Jesus é a promessa maior que você pode ter tido. Jesus é o teu Senhor, Jesus é o Senhor da igreja. O sangue de Jesus, como acabamos de falar, é o que nos basta. Ninguém segura você, meu irmão. O diabo não pode te barrar. Se um dia Deus te conduzir a orar por uma pessoa com câncer, talvez uma doença que tão falada, tão dita como impossível, saiba que tudo é possível para o Deus que você serve. Tudo é possível para a transformação da tua vida. Tudo é possível para que o mundo conheça Jesus. Eu imagino todos os dias como Jesus me vê. Sabe quando você falha e você pede perdão, mas eu fico imaginando Jesus: o senhor não devia estar vendo isso que eu estou fazendo, o senhor não merece ver isso, o senhor não merece ver meus erros. Mas ele fala assim: eu sou seu advogado, eu estou aqui para te defender diante do Pai, porque eu te amo. Eu passei por aquela cruz porque eu te amo. Eu tenho promessas na tua vida porque eu te amo. Eu confio em você porque eu te amo. Jesus te ama. E isso é o que importa. Isso é o que importa. O amor de Jesus. E você é indestrutível. Você é imbatível por Jesus. Como diz o apóstolo: nós, você e eu, o Espírito Santo, a covardia. Porque ninguém segura, ninguém barra a obra de Deus. Ninguém pode segurar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Tudo que acontece na igreja, tudo que vem acontecer na igreja, é Jesus. Por mais que eu discorde, por mais que eu não concorde, é Jesus. A igreja é dele, ele é o cabeça. Ele governa. Ele não governa só a minha vida, ele governa a igreja. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E quando nós vamos estar adorando a Deus, nós vamos orar e adorar a Deus. Amém. Vamos adorar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, peço em nome de Jesus, que o Senhor aumente a nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé, ó Deus, que a nossa fé seja edificada dentro do teu reino e cremos, ó Deus, nas suas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui porque cremos que somos fruto da sua promessa, fruto de uma promessa do Senhor para nossas vidas, ó Deus, para a nossa família. Em nome de Jesus, eu profetizo agora a salvação, a cura, a libertação, a comunhão com o Pai e principalmente o cumprimento das suas promessas em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, nós te adoramos e nós te amamos. Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito nos ensine, nos conduza à obediência à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias e amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Pai. Aleluias. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não estou esquecendo de nada não, né? Amém? Tudo certinho? Amém, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por esse momento de alegria, esse momento na tua casa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que a tua palavra ministrada hoje aos nossos corações, ela faça morada, ó Deus, que ela traga fruto para o teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença nesse dia e pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja, guarde a nossa família, guarde todos os bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Shalom, paz.